A paz do Senhor, hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 8 da Escola Dominical, da Escola Bíblica de Jovens, cujo tema desta lição é a Sunamita, quando a fé faz a diferença em atitudes. Nesse trimestre nós estamos estudando os bons e maus exemplos de homens e mulheres da Bíblia. E hoje é a Sunamita. E nós vamos ver alguns aspectos proféticos na vida dessa mulher e de Eliseu, o homem de Deus que estava ali ao seu redor naquela época. O texto da nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 4, verso 9, que diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O resumo da lição, a Sunamita nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus, que tais atos têm sua recompensa. Os objetivos dessa lição é conhecer a respeito da mulher que vivia em Sunem, mostrar os milagres e adversidades enfrentados pela Sunamita e refletir a respeito da ação de Deus na vida da Sunamita. E algo importante, né? Muitos, quando Eliseu pergunta para Geazi, né? O que essa mulher precisa? O que ela não tem ainda? Como que a gente pode retribuir o que ela fez por nós? E Geazi fala que ela não tem filho. E num aspecto profético, nós vamos ver que Eliseu não diz, assim diz o Senhor, você vai ter um filho. Não, ele fala, ó, dentro do prazo, né, os seus 9 meses, você vai ter um filho. E muitos, né, dizem, mas ele não falou em nome de Deus, isso não é uma profecia, ele falou ali da sua própria boca. No texto realmente não tem ele falando, assim diz o Senhor. Mas o profeta, quando ele está ligado no coração de Deus, quando ele tem a mente de Cristo, né, ele não precisa dizer assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor, quando eles falavam naquela época, era para diferenciar, né, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, das demais entidades que eram adoradas ali no meio do povo de Deus. E quando ele fala ali sem dizer assim diz o Senhor, é porque aquela mulher, aquela casa, eles serviam ao Senhor, ao Deus de Israel. Nós vemos no texto o próprio marido falando, né? Você vai até o profeta hoje, não é festa de lua nova. Ou seja, eles observavam os aspectos ritualísticos da lei que Deus deu a Moisés. Ou seja, era uma família que servia a Deus. Então ele não precisava dizer assim diz o Senhor. Porém, quando se abre a boca e fala que algo vai acontecer e algo se cumpre, a Bíblia diz que esses são os verdadeiros profetas de Deus. E nós precisamos, né, entender isso. Que não precisa dizer assim diz o Senhor, para que o profeta venha falar aquilo que está no coração de Deus, aquilo que é a vontade de Deus. E nós vemos algo interessante aqui nessa história, através da vida do profeta Eliseu, que os profetas de hoje devem observar, porque eu conheci profetas que não se preocuparam com isso, não se preocupam com isso, estão preocupados apenas com o seu ministério, e muitos às vezes acabam até morrendo precocemente, morrem antes da hora, sem deixar um legado. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, né, no capítulo 4 ainda de 2 Reis, e nós fomos analisar a história que acontece antes da Sunamita, nós vamos ver que uma mulher que era esposa de um dos filhos dos profetas, né, que fazia parte da escola de profetas, ou seja, era um profeta, seu marido morreu e tinha deixado uma dívida, e os credores queriam levar seus filhos. Nós vemos Eliseu indo até
essa mulher, atendendo ao clamor dessa mulher, e acontece um milagre da multiplicação do azeite. E ele fala, ó, vende esse azeite, paga a dívida aí, para que seus filhos não sejam tomados, e viva, né? Por um bom tempo ainda do que vai sobrar, porque o milagre foi muito grande. E nós vemos aqui Eliseu profetizando para que aquela mulher gerasse um filho. E no decorrer da história que nós vamos ler aqui ainda, esse filho morre e depois esse filho ele ressuscita. Então, na primeira história, no capítulo 4 de Reis, Eliseu, ele opera um milagre, libera uma palavra profética para que a vida dos filhos daquela mulher fosse preservado. E agora, profetiza para que nasça uma criança, que aquela criança ressuscite, para que o filho daquela mulher fosse preservado. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo aqui nas entrelinhas a preocupação do profeta, que está alinhado com o coração de Deus, porque nós não vemos aqui na história do capítulo 4, da viúva com seus filhos, da multiplicação do azeite, Eliseu falando, assim disse o Senhor. Ó, mas ele está tão alinhado com o coração de Deus, e o coração de Deus no aspecto profético é de que a profecia não morra. É para que a profecia continue, mas para a profecia continuar, os profetas têm que formar profetas, têm que gerar profetas. Então, desde a época de Samuel, nós vemos Samuel levantando escolas de profetas em várias localidades. Para quê? Para que o ofício profético que tinha se perdido antes de Samuel nascer, que agora foi restaurado com Samuel e vem sendo passado através de Elias, Eliseu e assim vai, até chegar lá em João Batista. Essa escola de profetas, esse ofício, ele não pode se perder. Então é necessário que uma geração seja levantada após a outra. Porque a Bíblia fala, ó, sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia uma nação se corrompe. Ela se perde em meio à corrupção, em meio às trevas, fica no domínio de principados, potestades dos dominadores destes séculos, ela fica à mercê. Mas quando o profeta ele tem um coração alinhado com o coração de Deus, a preocupação do profeta não é o seu ministério, mas é levantar gerações, é dar vida ao ministério profético, porque ele recebe uma capa e a capa não sobe com ele para o céu. Nós vimos isso com Elias. A capa ela vem, ela fica para que outros venham dar continuidade. Por isso que você nunca vê um profeta andando sozinho. Você vê lá Moisés, andava com... Ele tinha lá o seu homem, o seu menino. Moisés estava ali, ó, Josué colado. Então, com Moisés andava Josué, era o seu moço, o seu menino. E depois esse moço, esse menino de Moisés, ele manda parar o sol, para a lua, olha como que a capa de Moisés passou para a vida dele. E quando não tem essa passagem de ministério, quando uma nova geração não é levantada, o povo se corrompe. Então Josué não passou a capa para ninguém que ele recebeu de Moisés. O que aconteceu? O povo se corrompeu, veio o período de juízes, onde os inimigos afrontavam o povo, porque não tinha profecia. O que acontece? O povo se corrompe. Aí, em meio a muito sofrimento, dor e clamor intenso do povo, pedindo ajuda de Deus, depois de serem afligidos pelos inimigos, Deus ia levantando juízes. Só que nós não vemos a capa sendo passada de juiz para juiz, porque levantava um juiz, vinha a paz. Aí depois o povo se esquecia de Deus, não tinha profecia, o povo se corrompia, vinham os inimigos, o povo chorava e Deus levantava outro juiz. Até que chegou em Samuel. Aí com Samuel entendeu, conectou com o coração de Deus, falou, não, eu preciso agora passar esse legado. Esse legado é através dos filhos.
é através da nova geração. Então, ó, Eliseu, ele vem num alinhamento total com o coração de Deus, com a porção dobrada que ele recebeu de Elias, e além de dar continuidade nas escolas de profetas, nós vemos lá o episódio do machado que caiu na água e flutuou e tal, porque eles estavam expandindo o seu território, a casa dos profetas, que estava crescendo a escola. Nós vemos aqui a preocupação do profeta, ó, em manter salvos, livres, libertos e com vida os filhos de um profeta, já no capítulo 4, 2 Reis. Aí quando ele vai para a casa dessa sunamita, ele já está levantando uma nova geração. A preocupação é com os filhos. Então, o que ela não tem? Ela não tem filho, então vamos levantar uma geração de profetas. O filho morreu? Não, eu vou lá, eu estou junto, eu vou deitar sobre ele, eu vou pegar ele nos meus braços, eu vou encostar o meu corpo no corpo dele, boca com boca, olho com olho, mão com mão, nariz com nariz, porque a profecia não pode morrer. Então, um verdadeiro profeta de Deus, ele tem uma preocupação e um compromisso em levantar outros profetas, em passar o legado, de ter uma geração, de ter uma escola de profetas e de levantar gerações de profetas. Porque se ele morrer sem deixar um legado, sem deixar uma geração, sem deixar filhos que vão dar continuidade nesse ofício profético, isso não é filho simplesmente de sangue, mas é filho espiritual. Se ele não andar com seus moços do lado durante o seu ministério, né, para transferir essa unção, passar essa capa, ensinar eles a buscar o aspecto profético, ele falhou no seu ministério. E a falha do profeta em levantar uma geração e passar um legado pode trazer morte espiritual a muitas pessoas, a igrejas, a cidades, a estados e até países. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vemos países hoje na Europa, onde já foram grandemente evangelizados, com profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, que ganharam o país todo, a nação, onde quase não tem mais igreja. Por quê? Porque não houve a preocupação de se levantar uma geração de profetas para dar continuidade. Não tinha escolas de profeta, não tinha lá no país 50 profetas sendo treinados, né? Não tinha, porque se um profeta cuida de uma escola que tem 50, cada um desses 50 vai gerar mais 50. Daqui a pouco nós estamos aí com 50 mil profetas em uma nação, pensou? Só que não existe essa preocupação, e a tendência das igrejas, das denominações, é apagar o ministério profético. Tanto que nas grandes denominações que nós temos, você vê o pessoal sendo consagrado como diácono, presbítero, evangelista e pastor. Cadê o profeta? Cadê o apóstolo? Cadê o mestre? Não tem. Apagaram o ministério profético, porque não dá valor. Aí você olha, né, para as igrejas, para as situações que estão corrompidas. Mas o que um verdadeiro profeta de Deus precisa fazer para que ele não tenha uma morte prematura, para que ele venha cumprir o seu legado aqui na terra, é aperfeiçoar os santos, como diz em Efésios capítulo 4, 19 e 20, e levantar uma geração de profetas. Tem profeta que é egoísta. Ele busca a Deus só para ele quer a agenda dele, ele quer ganhar o dinheirinho dele, só ele quer profetizar. Até quando os outros começam a profetizar no lugar que ele está, ele vai bater um papinho, conversa, não dá atenção, não tá ligado. Tipo, é só ele brilha, né? Eu só vou no lugar se eu for a estrela, se eu for o chamado para pregar, se eu for aquilo, tal. Não está ali por comunhão com os irmãos, não está ali para adorar a Deus, está ali para brilhar. E com certeza esse tem muitos anos de casa e não tem discípulos, não tem profetas que estão sendo treinados por ele. O que ele está fazendo? Ele está matando o chamado e o ministério dele. Como eu já vi até profetas morrerem antes da hora por não transferir o seu legado, não ensinar, não pegar pessoas, colocar debaixo das suas asas e ensinar a voar. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque
essas duas histórias em 2 Reis capítulo 4, né? Uma é o foco do nosso estudo sunamita, mas ela está ligada com a outra. Nós vemos o profeta se preocupando em manter uma geração de profetas vivos, os filhos dos profetas, com a multiplicação do azeite, e de levantar uma nova geração de profetas e continuar mantendo viva essa geração. Porque é muito fácil tu profetizar, vai nascer um filho, nasceu, e aí o filho morre. Nós vemos que o profeta ele tem compromisso com a palavra que ele soltou, com a profecia que ele liberou nesse mundo natural e no mundo espiritual. Quando a criança morreu, né, ele quis falar, vai lá, Geazi, vai na frente, bota ali a minha vara, ela vai ressuscitar. Um ressuscitou. Por quê? Porque Deus está mostrando que o profeta tem que ter compromisso com a palavra dele. Tem muitos que soltam a profecia, viram as costas e vão embora. Não estão nem aí, ó, não tem compromisso com a palavra. Só que Deus levantava os profetas lá em Israel, em Jerusalém, na Judéia, e eles continuavam lá, ou seja, eles davam a palavra e eles continuavam. Elias falou, não vai chover. Ele continuou lá. Eliseu solta as palavras proféticas e continua. Ele não foge, não. Então nós precisamos entender que um profeta, ele tem que ter compromisso com a palavra que sai da boca dele. E eu creio que as palavras que saem da boca de um profeta e elas se realizam, mesmo sem ele dizer assim, diz o Senhor, é porque o coração dele está ligado no céu. Quando ele fala e não se realiza, a Bíblia fala, né? Conhecereis o profeta pelo cumprimento da profecia. Nós sabemos que ele não falou em nome de Deus. Mas quando ele fala e acontece, ele está ligado com o coração de Deus, mesmo sem precisar dizer assim diz o Senhor. Então, temos que tomar cuidados com essas observações. Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, que diz assim. E aconteceu um dia que indo Eliseu a Sunem, onde morava uma mulher importante, esta o deteve para que comesse pão. Assim sucedia todas as vezes que passava por ali e entrava para comer pão. Nós vemos, né, no texto que nós lemos aqui inicialmente, que essa mulher reconhece Eliseu como um santo homem de Deus. Ela consegue ver no profeta santidade. Né? Porque no verso 9 fala, então ela disse ao marido, eis que tenho observado que este homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então lembra que eu falei que o profeta ele tem que ter um envolvimento, um compromisso com a profecia? Não é, tô aqui, tô ali, acabou, sumi, foi embora e já era. Ó, Eliseu que tinha a porção dobrada de Elias, ele sempre passava por eles. Sempre. E tem profeta assim que quer receber bênção, vai ali, prega uma vez, vai embora, acabou, volta daqui um ano e tal, vai ali só para pegar a ofertinha e vai embora. Não, o profeta ele tem que criar raízes, ele tem que entender que ele tem que estar ali enraizado no meio de um povo e que ele tem que trabalhar para esse povo e não para ele mesmo. Tem um que bate perna aqui, bate perna ali, não levanta profetas, não faz nada, não passa legado e um tá nem aí pro seu povo. E nós vemos, ó, Eliseu, ele sempre passava por ali. Sempre. E aquela mulher, ao ver a santidade, porque tem muito profeta que não é santo, tem muito profeta que é sujo, tá cheio de pecado, tá cheio de sujeiras do passado, né? A pessoa olha pro profeta, que esse aí, não, isso aí é ruim. Ou seja, ele não reflete a santidade de Deus na vida dele, nas ações dele, no testemunho de vida. Porque uma coisa é você, né, o seu passado, aí você se converte, vem aquela transformação. Mas daí quando você ora tá bem, ora tá mal, ora cai, ora volta, ora aquilo, as pessoas que estão em volta estão vendo. E isso atrapalha elas verem a santidade de Deus no profeta. Porém, Eliseu sempre passava por ali. Ele tinha um testemunho, ele não era ora bem, ora mal. O profeta ele tem que ser firme, porque ele está grudado no coração de Deus.
Ele tem que ter um testemunho, para que todos que olhem para esse profeta falem, esse é um santo homem de Deus, essa é uma santa mulher de Deus, que tem um testemunho que permanece. E como Eliseu sempre passava por ali, por Sunem, que é uma região próximo de Samaria, perto do Vale de Jezreel, né? É uma cidade ali do povo de Deus, do povo de Israel, das tribos do norte. Quando ele passava por ali, uma mulher sempre observava ele passando e via o testemunho, via a santidade dele. E aí Eliseu nem precisava pregar para ela, Eliseu não precisava pedir oferta para ela, né? Não precisava fazer milagre para ela, não. Só dele ter um testemunho santo, só dele ter um testemunho santo, aquela mulher sentiu no coração, ela e o seu marido, não foi só ela, porque tem muita mulher aí que é casada e quer ficar abençoando o profeta sem o marido saber, que fica ali o tempo todo ligando pro profeta, pedindo não sei o que pra profeta, aí dá presentinho pra profeta e não sei o que pra profeta. Cuidado, espírito de prostituição faz essas coisas. Não, você quer dar alguma coisa pro profeta, primeiro fala com seu esposo, fala com seu marido, entra em concordância com ele, né? Não fica ali, ó, penduradinha, colada no profeta o tempo todo e não sei o que, não. Tem princípio na Bíblia. Quando Eliseu chama aquela mulher para perguntar o que ela precisava, aquela mulher ela não entra no quarto de Eliseu, ela fica à porta, porque ela sabe qual é a posição dela. E tem mulheres aqui que já querem se deixar, né? Entra dentro da casa, da vida, se mete na vida do profeta, fica atrás, fica para lá, para cá. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aquela mulher entendeu que quando você faz alguma coisa para um profeta, para um santo homem, para uma santa mulher de Deus, profeta e uma profetisa, sem querer nada em troca, ela entendeu. Quando ela faz isso sem querer nada em troca, ela está semeando, ela está lançando sementes. O que ela vai colher? Não sei. Ninguém sabe. Mas essas sementes, quando elas caem na terra e morrem, os céus começam a se abrir. E tem gente que não entende isso. Tem gente que está na igreja há 20, 30 anos, eu já fiz esse teste, já perguntei para pessoas, que nunca deram uma oferta para o seu pastor. Vem pregador de fora, vai lá, dá oferta, faz tudo, mas para o seu pastor nunca deu nada. Nunca pagou um pastel para o seu pastor. Nunca deu uma oferta para o seu pastor. O pastor está aqui, ó, uma oferta de amor, né, de gratidão. O Senhor tem cuidado da minha vida, eu estou aqui no seu ministério, tenho me alimentado com a palavra que o Senhor ensina. Nunca fizeram isso. Porque o profeta de casa não tem honra. Só que se você não honrar o de casa, você pode até honrar os de fora. Você não recebe porção dobrada. Porque a porção dobrada só vem daquele que você anda junto. Daquele que é a sua cobertura espiritual. Não vem dos de fora. Então tem gente que está na igreja e nunca deu uma oferta para o seu pastor. Se entendesse isso, estava todo mês abençoando o seu pastor. Porque são sementes que fazem abrir o céu. Então aquela mulher viu esse homem passando ali pela casa dela. Sempre passava por lá. Falou, é homem de Deus? O que a gente vai fazer com o homem de Deus? Vamos alimentar ele. Vamos chamar ele aqui para comer pão. Sempre que ele passar por aqui, nós precisamos cuidar de homens e mulheres de Deus. E tem muitos profetas, profetisas que estão abandonados, que está faltando alimento dentro de casa, às vezes não tem dinheiro para pagar as contas básicas. E assim a igreja nem tá nem aí. Porque não sabe honrar os profetas. Não sabe. E aí o que o profeta faz? Tem que correr para lá, correr para cá e não sei o que, tem que se virar. Mas essa mulher entendeu que honrar um profeta, honrar um homem, uma mulher de Deus, honrar o seu pastor, a sua pastora, isso é algo que gera alegria no coração de Deus. Porque a Bíblia fala, se você der um copo de água para um profeta, é como se você estivesse dando um copo de água para Deus. Se você der um copo de água pro profeta, você vai receber galardão de profeta. Se você der pão, e se você sustentar e alimentar um profeta, se todo mês ali, ó, você abençoar o seu pastor, abençoar um profeta, uma mulher de Deus, o que será que acontece? Né? E ela assim o deteve
e ela tinha recursos, ela era abençoada, ela não precisava de nada em troca, ela fez isso ali com coração puro, gratidão, prazer de abençoar um homem e uma mulher de Deus. Então nós vemos nessa história da Sunamita, né, o nascimento de uma geração, a morte de uma geração e a ressurreição de uma geração na figura do filho da Sunamita. E nós vemos várias coisas acontecendo aqui. Então nós temos que entender que às vezes existem oportunidades na nossa vida. Deus coloca homens e mulheres de Deus santos, puros, sem manchas, sem máculas. Porque tem gente que gosta de abençoar coisa ruim, gosta de abençoar sujeira, gosta de abençoar pecado, né? Não. Pessoas santas, puras, homens e mulheres de Deus. Deus abre uma oportunidade para que nós possamos cuidar deles e abençoar eles. E às vezes essa oportunidade passa pela nossa casa, passa pelo nosso caminho, e através disso gera-se uma amizade, gera-se uma preparação para milagres. Os céus vão se abrindo. Quando nós entendemos que a amizade e abençoar um profeta, uma profetisa, um pastor, uma pastora, isso abre o céu sobre as nossas vidas, né? E aquele detalhe, né? Então ela disse ao seu marido, 2 Reis 4:9, ela não fez isso sozinha, ela foi falar com a sua autoridade espiritual, o marido. Tem muitas mulheres que passam por cima do marido, não estão nem aí pro marido. Não, eu tenho chamado, meu marido não tem, então eu vou, ó, tum. Mesmo se você tiver chamado e ele não tiver, ele continua sendo autoridade espiritual sobre a sua vida. E se você não obedecer isso, que é um princípio bíblico, você vai se tornar uma Jezabel em pouco tempo. Então tem que se obedecer os princípios bíblicos. O marido, querendo ela ou não, é a autoridade espiritual. Pode ser um banana, mas é a autoridade espiritual sobre a vida da mulher. E ela tem que se comportar assim, porque senão ela quebra princípios e o diabo vai tocar na vida dela. Tá na Bíblia isso aí. Então, o que chamou a atenção dessa mulher é o caráter de Eliseu. Por quê? Porque você olha para as pessoas, você vê temperamento, você vê comportamento, que são coisas que são visíveis externamente. Só que para determinar ali que ele é um santo homem de Deus, quer dizer que ele tem um caráter. Ou seja, que depois que ele se converteu, que ele se entregou para Deus, houve uma briga interna e o caráter dele foi sendo moldado ao caráter de Cristo. E tem pessoas que sabem, né, quais são suas fraquezas, são seu pecado e não luta contra isso. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que o seu problema é dinheiro, né? Ela tem uma quedinha por dinheiro. Sabe o que essa pessoa tinha que fazer? Ela tinha que ofertar, mas ofertar muito na casa do Senhor. Porque às vezes se ofertar na vida de uma pessoa, né? Ah, eu estou ajudando a pessoa, ou eu quero alguma coisa em troca. Não, oferta na casa do Senhor. Você ganha lá 3 mil reais por mês, oferta os 3 mil durante 3 meses. Pra você falar assim, Mamon, você não tem domínio nenhum sobre a minha vida. Ou em vez de dar 10%, dá 40% do seu salário, para mostrar que Mamon não tem importância nenhuma, não tem domínio sobre a sua vida. Você não pode cochear entre dois senhores. Se o dinheiro é importante para você, quer dizer que Deus não é. É porque ele tem domínio, e uma hora ele vai ter domínio sobre a sua vida. E para você vencer, você tem que declarar guerra. Você tem que mostrar no mundo espiritual que ele não tem domínio. Como? Pega o dinheiro e oferta. A mesma coisa para outros tipos de fraquezas. Nós temos que ser radicais. Radicais para vencer os desejos da nossa carne, para vencer as nossas fraquezas. Olha que interessante. 2 Reis 4:10, façamos-lhes quem? A esposa e o marido. Presta atenção, hein? Pois um pequeno quarto no terraço. Para você construir um quarto na parte de cima da casa, tem que ter dinheiro. Tem que despender recursos, tem custo. E ali ponhamos uma cama, tem que investir. Uma mesa, tem que investir. E uma cadeira e um candeeiro, ou seja, tem que investir. E há que ser que, vindo ele até nós, ali se recolherá. Entenda que ela criou um quarto específico para uso do profeta.
É um quarto que ela criou, ela não vai ter dinheiro com aquilo, ela não vai alugar para outras pessoas. Ela reservou dos seus recursos, dos seus bens, algo para Deus. Ó, tá aqui, vai ser para uso exclusivo da tua obra, do teu profeta, Senhor. E o apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos compartilhar dos nossos bens com aqueles que nos ensinam, com os nossos pastores, com os profetas, e a gente não honra pastor nosso, né? É muito difícil alguns honrarem profetas. Tem gente que vai na casa do profeta, um leva uma oferta, um leva uma cesta básica, não faz nada, vai lá só para sugar. O que Deus está falando? O que Deus quer? Revela, revela, revela. Mas abençoar que é bom, nada. E isso é terrível. E vamos observar alguns aspectos aqui, né? Aonde que era o quarto? O quarto ficava na parte de cima, né? Ou seja, estava representando ali que Deus vem em primeiro lugar na vida deles. Ocupa a posição mais alta dentro da casa. Tem pessoas que dentro de casa não tem Deus. Estão na igreja, tudo, mas dentro de casa não tem Deus. Lá não, lá eles reservaram um quartinho, um local específico no alto, no lugar mais importante para Deus, representado na figura do profeta. Então, se você quer ter o profético, a manifestação da unção profética na sua vida, você precisa reservar aí um local na sua casa, um momento, vários momentos, tempo, entrar nesse quarto e falar: Senhor, o Senhor é o mais importante na minha casa, estou aqui para passar tempo contigo, porque eu quero o espírito de profecia fluindo na minha vida. Além de preparar esse quarto no lugar alto, né, foi colocada uma cama que representava um altar, um lugar de descanso, um lugar onde a graça da vida de Deus vem sobre um casal. Então, um segredo para um relacionamento feliz, né, bem-sucedido, abençoado por Deus, é você preparar uma cama, ou seja, um altar, aonde você vai apresentar o seu sacrifício e Deus vai vir recebê-lo com fogo. É o nosso tempo de meditação, é o nosso tempo de busca, e a cama fala lugar de descanso. É onde você, em meio às provas, tribulações, vai demonstrar total confiança em Deus. A cama é um lugar onde você deita ali e descansa, dorme, apaga, porque não tem lugar para medo, não tem lugar para dúvida. É confiança total em Deus. Além disso, foi colocada uma mesa no quarto do profeta. Que a mesa é o quê? É um lugar do cuidado de Deus, da comunhão com Deus. É um lugar de estudo, de meditação, onde pelas noites ali você vai buscar o entendimento da palavra do Senhor. É um lugar onde você vai gerar o sustento. É um lugar onde você vai gerar vida. Porque quando você medita na palavra do Senhor, você está gerando vida, você está ouvindo a voz de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e isso vai gerando vida nas nossas vidas. E tem muitas pessoas, né, que oram, tem um quarto, um lugar reservado para Deus, para passar momentos com Deus, né? Estão ali, dizem ter uma fé muito forte, representada pela cama, mas não tem tempo para se assentar na cadeira, na mesa e estudar a palavra de Deus. Não tem tempo, tá nem aí. E isso é uma falha. Para que o profético se revele de uma forma sobrenatural, que venha trazer vida às gerações, é necessário que todos os elementos do quarto, da intimidade, estejam funcionando. E nós temos aqui um outro elemento, que é a cadeira que foi colocada no quarto. Que a cadeira, ela representa um local de espera. Você sentou ali, você vai esperar. O que isso fala no mundo espiritual? Fala da nossa oração. Porque muitas vezes a gente ora e não recebe. Então a cadeira fala de um local de espera, um lugar onde eu vou me assentar, não vou entrar em desespero. Esperei com paciência no Senhor. Aonde? Sentado na cadeira. Um elemento importantíssimo dentro do quarto de um profeta, né? Então representa um lugar de espera, de oração e de tempo, temporariedade.
né, onde nós vamos ver o milagre acontecendo. Ou seja, a cadeira ela é o contrário do desespero, da aflição e da angústia. Ali é um local onde eu vou esperar a resposta, o milagre de Deus na minha vida. E mais um elemento importantíssimo para que a unção profética se manifeste na sua vida, dentro da sua casa e da sua família, é o candeeiro, né? Que representa a iluminação noturna. Quando a Bíblia fala em alguns textos que Deus fala com seus profetas através de sonhos e visões noturnas. O que isso quer dizer? Quando você dorme, teoricamente é noite. Deus vem e fala com você. Quando ele fala, se manifesta através de visões noturnas, é porque é à noite. E tem muitas pessoas que têm um travamento para passar horas em oração pelas madrugadas. E é pela madrugada que Deus fala poderosamente. Amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me encontrarão. É os que me buscam ao meio-dia, 2h da tarde, 8h da manhã. Não, o texto fala aqueles que buscam de madrugada. Então, só que de madrugada é escuridão total. O que precisa? Precisa de um candeeiro, precisa de iluminação, precisa dessas lâmpadas para que a nossa mente humana, que é limitada, não fique só na razão. Então, se a pessoa é muito racional e não consegue compreender e mergulhar nas coisas de Deus, ela precisa passar noites em claros, orando, meditando na palavra, buscando direção, buscando ouvir a voz de Deus, porque é de noite, é de madrugada que a luz do Espírito Santo, o candeeiro, vai ser acendida e vai trazer as revelações de Deus, vai destruir a nossa razão, que nos impede de compreender as coisas do Espírito, e vai ativar o nosso espírito para ser sensível ao Espírito de Deus que habita em nós. Então o candeeiro aceso ali, ele representa a presença de Deus, a unção, o poder de Deus, a manifestação dos dons espirituais na nossa vida. Então, tudo isso que essa mulher fez, ela fez ofertando na vida do profeta Eliseu, e o Eliseu foi lá, dormiu lá, foi embora. Ela não destruiu o quarto se manteve. Ela tinha que manter o quarto limpo, ela tinha que providenciar azeite para o candeeiro, a cadeira, a cama tinha que estar ali bem arrumada, limpinha, ou seja, tem que se dar manutenção, porque tem gente que busca a Deus só no momento de desespero. Recebeu a bênção, esquece Deus, derruba o quarto do profeta, deixa o quarto cheio de sujeira, não está nem aí, não. Você tem que manter aquilo, né? Aquele negócio, fiz um voto, né? Vou sustentar um profeta, vou manter ele dentro da minha casa, vou alimentar ele com pão, vou ofertar na vida dele. Mantenha esse voto, que isso seja contínuo, que não pare na sua vida, porque isso é sinal de bênção. Ou seja, a oferta, a Bíblia fala assim, né? Que os magos do Oriente chegaram até Jesus, lá em Lucas capítulo 2, se eu não me engano, e eles trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. Só que se você olhar no texto com atenção, você vai ver, eles trouxeram os presentes, porém quando eles entregaram o presente, aqueles presentes não eram mais presentes, agora eles são chamados de dádivas, coisas divinas, presentes divinos. Então, quando você apresenta uma oferta na igreja, quando você dá uma oferta para o seu pastor, quando você dá uma oferta para um profeta, para uma profetisa, para um homem, para uma mulher de Deus, essa oferta ela se transforma em dádiva. Ela excede o nosso entendimento humano e ela tem voz no mundo espiritual. Então, essa mulher fez isso, ela alcançou um testemunho no mundo espiritual que um pouquinho mais na frente vai falar mais alto. Foi uma semente que ela plantou sem querer nada em troca, ela fez aquilo de coração, ela não sabia, né, o que essa semente ia gerar, qual fruto que ia dar, mas lá na frente, conhecendo a história, nós sabemos que o fruto é a vida, é a ressurreição de seu filho. E depois ainda mais um livramento de uma fome que veio sobre a terra, tá? Então vamos lá, 4:11.
2 Reis 4:11. Sucedeu que um dia, quando ali chegou e se recolheu àquele quarto e se deitou, disse a seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando, ela veio e pôs-se diante dele, né? Então, nós vemos aqui agora a primeira recompensa pelo local que ela disponibilizou o profeta, né? O quartinho que ela criou, o local, né? Ela preparou um local para que o espírito de profecia se manifestasse na sua vida e na vida da sua família. E isso vem em forma de gratidão, em oferecimento de testemunho a seu respeito diante do líder, diante do seu povo. Olha que coisa interessante, né? Fala assim, ó, porque ele tinha dito a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo, que podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa a respeito a qual se interceda em teu favor? Ó, outra coisa, o ofício de um profeta está intimamente ligado à intercessão, mas intimamente ligado mesmo à intercessão. Ele fala aqui, ó, bem claro, profeta que não ora, que não intercede pelos outros, me desculpa, não é profeta. Ele pode ser um mago, um vidente, uma cartomante, que adivinha o futuro, que vê uma coisa aqui, outra lá, mas se ele não tem uma vida de intercessão pelas pessoas, não é ofício profético. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é ofício profético. Porque o primeiro profeta declarado na Bíblia, que foi Abraão, Deus revela para um rei estrangeiro, vai lá, ó, meu servo Abraão é um profeta, vai até ele que ele vai interceder, ele vai orar por você e pelo seu povo e vocês serão curados. Abraão nem sabia que ele era profeta, que Deus não falou com ele, Deus foi falar com um rei estrangeiro, e o profeta não foi para revelar o CPF do rei, não. O profeta foi para interceder. E aqui nós vemos aqui, ó, o que podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa a respeito da qual se interceda em teu favor diante do rei, ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito em paz no meio do meu povo. Ou seja, eu tenho tudo que eu preciso, ela falou. Ela não quis usar da influência do profeta, da intimidade com o profeta, da autoridade e do poder que o profeta tinha para conseguir alguma coisa. Ela não fez aquele quarto para o profeta com interesse, senão quando o profeta chamasse, não, profeta, eu quero isso, olha, eu quero aquilo. Não. Hoje a intenção do coração de muito crente dentro da igreja está distorcida, porque eles buscam o profeta, mas não buscam a Deus. E eles vão atrás de profetas por interesse, não por amizade, não por um relacionamento, por convivência, por passar tempo com homens e mulheres de Deus, não. É por interesse. E é por isso que sempre quebram a cara, a situação não muda, ora tá bem, ora tá mal. E nós vemos que essa mulher não tinha isso. Então disse ele: o que podemos fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, o seu marido é um ancião. Ó, que interessante, né? Então a gratidão do profeta ali, né, sempre leva a essa pergunta, né? O que ela não tem então? O que ela precisa? A nossa intercessão é assim, né? Você vai orar por uma pessoa, ela está com problema. Então vamos, o que ela precisa? Ela precisa de uma cura, então vamos orar pela cura. Não, a pessoa não tem nada, mas por gratidão, eu como profeta quero orar, quero interceder. Então você vai sondar, o que essa pessoa precisa? Oh, ela não tem filho, então vamos orar diante de Deus. A mulher não pediu um filho, mas o profeta, ele começa na sua intercessão, porque o profeta quando intercede, ele intercede específico, ele dá um tiro no alvo, ele não fica atirando para tudo quanto é lado. Ele viu qual era a necessidade daquela mulher, mesmo sem ela falar, e ele foi na necessidade. Aí muitos falam assim, né? Eu vou continuar lendo, ó. E por isso disse ele: chama, e chamando ela se pôs à porta. Ela não entrou no quarto, foi o que eu falei antes. Ele lhe disse: no tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ó, ele não falou assim, diz o Senhor, mas ele orou. Ele soltou uma palavra e ele intercedeu diante do Rei dos Reis, não diante dos reis aqui na terra. Porque ele falou, né? Haverá alguma coisa a respeito pela qual se interceda?
Então ele não simplesmente soltou uma palavra, não, ele assumiu um compromisso com a palavra que ele soltou e ele entrou em intercessão. Em intercessão, não sei por quanto tempo, até que aquela mulher engravidasse e viesse dar luz. Ele pagou um preço, ele se comprometeu com a palavra que ele soltou, não foi, né? Porque é fácil você profetizar e ir embora. Agora eu quero ver você profetizar na sua igreja, para um membro ali da igreja, e você continuar ali todo dia, e vai passar 1, 2, 3 meses e a palavra não se cumpre. Eu já tive a experiência de um profeta muito próximo, que chegou na igreja e falou, até tal data, daqui a alguns meses, vai acontecer isso. Tum! E aquele profeta continuou indo lá na igreja. Ele não era de lá, mas continuou indo. Chegou na data, não aconteceu nada. Aí ele falou assim, não, tem alguma coisa errada, pastor. Deve ter algum pecado escondido, é impossível. Eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo e não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Porque ele soltou a palavra e não se comprometeu com ela. Porque quando Elias falou, Acabe, monta no carro e vai embora que vai chover, ele foi interceder, ele foi orar, ele foi pagar um preço para que viesse a chuva. Ele se comprometeu com a palavra que ele soltou. A mesma coisa aqui, Eliseu soltou uma palavra, no tempo da vida abraçarás um filho, mas ele, nos versículos anteriores, falou, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou me comprometer com a necessidade dela. E isso é papel de profeta de Deus aqui na terra. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Então, assim, essa segunda recompensa, né, por aquilo que ela tinha feito para o profeta, que o profeta vem demonstrar a gratidão e coloca-se em intercessão por ela, né, essa impossibilidade de ter filhos não estava nela, mas no esposo, provavelmente, porque já era velhinho, era ancião de dias, mas para Deus nada é impossível, né? E para o milagre acontecer é necessário chegar na presença do profeta, estar em contato com o espírito de profecia, né? E a grandeza de certas mulheres é a descrição, é a ética. Você vê, ela se coloca à porta do quarto, ela não entra, ela sabe qual é o seu limite. Antes de fazer qualquer coisa, ela fala com seu marido, ela respeita a autoridade. Tem muitas jovens, ou jovas, né? Tem muitas jovas que não respeitam a autoridade de seu pai, porque até ela casar, o pai é a autoridade absoluta. Tem muitos jovens e jovas que não respeitam a autoridade do seu pastor. Às vezes, né, dão mais crédito e respeito ao líder da mocidade, dos jovens, e não estão nem aí para o pastor, não prestam conta para o pastor, não falam do estado da sua alma para o pastor, não estão nem aí. E depois querem bênção, é difícil. E nós vemos aqui, 2 Reis 4,17, a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Ou seja, a palavra do profeta se cumpriu, porque ele se comprometeu, ele intercedeu, ele entrou na briga para que o milagre acontecesse. E crescendo o menino, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai entre os segadores, disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse um moço, leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o dia que morreu. Então nós precisamos ver, né? A mulher assustou quando disse que ia ter um filho, porém o filho veio, se cumpriu, ou seja, uma geração está sendo, né, gerada no ventre dela, até que veio a luz, que nasceu aquela geração, e agora a mãe, ela se compromete, né, com aquela geração, ela se apega a criar esse profeta, esse milagre, esse filho de profeta que ela deu à luz. Porém, nós vemos que, olha a história lá de Isaac com Jacó e Esaú. Jacó, ele ficou na tenda junto com a sua mãe. Esaú foi para os trabalhos do campo. Aqui nós vemos esse menino indo para o campo junto com seu pai. Ele não ficou na tenda junto com sua mãe. Olha só que interessante, hein? Quando o profeta chama, ele pergunta, né? O que podemos fazer por ela? Não pelo pai. Por ela é um filho. Então eu dei um filho para ela. Para quê? Para ela cuidar, para ela zelar. E para ele ficar na tenda junto com a mãe. E não ir para o campo com o pai. Porém o filho começou a se pegar mais o pai.
e não a mãe. Olha que coisa interessante. O que aconteceu? O filho faleceu. Começou a sentir dores e o filho faleceu. Porque, num aspecto profético, tem pessoas que se convertem e já querem, né? Deixa Deus te usar, vambora. Não se apega à mãe, à igreja. Eles querem ser emancipados. Não, eu tô com o pai, eu vou fazer, vou acontecer, vou atrás, vou correr. Tem gente que jejua e não fala, não avisa seu pastor. Tem gente que faz propósito e não avisa a autoridade espiritual que Deus colocou sobre a vida deles. Porque é essa autoridade que vai dar conta deles, que vai prestar conta para Deus, não fala nada. Quer fazer tudo sozinho, esquece a mãe que o gerou. Esquece a mãe que Deus colocou ali para cuidar na figura profética da igreja. Não tá nem aí. Vai embora. Não tem a mesma visão que o seu pastor, que a igreja que ele está inserido. Quer fazer a sua vontade e vai embora. Não tem um pingo de esforço para se comprometer com a visão da igreja. Com a visão que Deus deu para o seu pastor. Não, vai para o campo. Não, vão fazer a obra, não estou nem aí, o importante é ir. Tem um monte de gente que incentiva isso. Sabe o que acontece? O distanciamento da mãe, o distanciamento da igreja, o distanciamento dos pais espirituais, o distanciamento ali da visão da igreja leva à morte espiritual. Não tem para onde correr assim. Uma hora vai trazer a morte, uma hora vai ficar fraco, uma hora vai se desviar, porque não tem raiz, não tem vínculo. Porém, quando esse menino volta, já praticamente morto, para sua mãe, lembra que a mãe colocou uma cadeira no quarto do profeta? O que representa a cadeira? É um local de espera, é um local de oração. No verso 20 fala, e ele o tomou e o levou à sua mãe. Esteve sobre os seus joelhos, os joelhos da mãe, até o meio-dia e morreu. Se a mãe colocou o menino nos joelhos dela, porque ela estava sentada, segurou ele no colo, colocou nos joelhos e ficou orando na cadeira. Lembra do aspecto profético da cadeira? Isso é muito importante. E ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu, né? Colocou sobre o altar. E ela descansou. Porque quando chamou seu marido, envia-me um dos moços, uma das jumentas, para que eu vá depressa ao homem de Deus e volte. Então ele disse, por que irás ter com ele? Hoje não é lua nova, nem sábado. E ela disse, fique em paz. Por quê? Porque ela descansou. Ela colocou sobre o altar, sobre a cama. E antes dela entregar ali sobre o altar, sobre a cama e descansar, confiando plenamente em Deus, ela sentou na cadeira e foi para o joelho, foi orar pelo menino. Tem gente que chega o desespero, na hora, já liga para o profeta. Profeta, está acontecendo isso. Sem antes orar, sem antes ir para o joelho, sem antes passar horas e horas e horas orando na presença de Deus. Não busca a Deus, não busca o socorro de Deus, busca profetas. Os profetas vão ajudar, mas o que nós aprendemos na história dessa mulher é que antes você precisa ter intimidade com Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa ir para o joelho, apresentar suas aflições, seus sofrimentos, as tribulações que se levantaram diante de Deus. Para depois que você descansar confiado em Deus, depositou todas as suas angústias aos pés da cruz de Cristo ali, aí sim, você vai pedir para o profeta que você sabe que ele é um intercessor. Porque ele se compromete com a palavra dele, porque ele é um santo. Ela é uma santa mulher de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento na nossa vida. E o profeta foi, como eu disse no começo, se comprometeu com a sua palavra, né? Achou que mandando um representante ia resolver a situação, mas não resolve. Ele mesmo tem que se comprometer com a palavra que saiu da sua boca. O menino ressuscita. E o interessante é assim, nós vemos aqui alguns frutos da oferta, né, que essa mulher fez de querer o espírito de profecia representado na figura de Eliseu dentro da sua casa. O filho ressuscita. O profeta fala para ela, ó, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, olha o chamado como que é, ó. Sai da tua casa, da tua terra e da parentela e vai habitar no meio de demônios, lá no meio dos filisteus,
que filisteu é tipo de demônio, né? Davi foi lá e cortou a cabeça de um, chamado Golias. E os filisteus são inimigos de Israel até hoje. Então, ó, sai da tua casa, da tua parentela, sai dessa situação cômoda, porque vai vir fome sobre a terra. E agora é o momento de você ir pro deserto. Agora é o momento de você estar lá no meio de demônios. Só que você não vai sozinha. Tu tá levando uma geração de profetas contigo, que são frutos de milagres. Você vai levar um testemunho vivo do poder de Deus e da unção profética sobre a sua vida. Quem? Teu filho. Então você não vai de qualquer jeito lá travar uma luta, uma guerra, viver no meio dos filisteus, não. Você vai debaixo de uma unção profética. Por isso que muitos missionários vão para campo e não tem êxito, não tem nada, não tem fruto, porque eles vão de qualquer jeito para o meio dos filisteus. Não, primeiro você tem que ter uma unção profética. Primeiro você tem que ter autoridade, o poder de Deus refletido ali na sua vida, de uma forma notória, de uma forma visível, antes de você ir habitar no meio dos filisteus. Antes de você ser luz em meio às trevas, você tem que buscar essa unção, esse poder. Sabe como que você faz isso? Ofertando, abençoando, com coração grato, com alegria no coração, na igreja, na vida do seu pastor, na vida de profetas. Porque ela fez essa semeadura e ela colheu a ressurreição. E passados 7 anos, segundo a palavra do profeta, Deus preservou ela no meio dos filisteus, inimigos de Israel. E quando ela voltou, o governante, o rei ali de Israel, já numa época que voltaram-se as chuvas, a colheita, a fome tinha acabado, abençoou ela abundantemente. Ou seja, o primeiro estado dela foi porém o segundo foi muito melhor. Lembra da história de Jó? O seu segundo estado é muito melhor do que o primeiro, porque ela saiu, além de ela receber as terras de volta, ela recebeu todo o rendimento que aquela terra deveria ter produzido naqueles anos de fome. Olha só. Por quê? Porque ela deixou a sua casa, deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi debaixo de uma palavra profética habitar em terreno estrangeiro e inimigo. Deus preservou ela viva lá, ela voltou no tempo de Deus para a sua posição e Deus multiplicou, abençoou ela muito. Então, debaixo de obediência, debaixo de uma direção de Deus, debaixo da unção profética, quando nós entendemos que nós temos que levantar uma geração de profetas no nosso meio, que nós devemos cuidar para que eles se mantenham vivos. É responsabilidade nossa cuidar para que esses profetas se mantenham vivos, que eles sejam alimentados com pão, que eles tenham um local para repousar, que eles possam ali desempenhar o seu ofício profético e intercessório. Quando nós entendemos isso, nós seremos grandemente abençoados, mesmo que Deus nos leve a morar no meio dos filisteus, mesmo que nós venhamos a habitar em meio a demônios, em meio às trevas, nós seremos luz e debaixo da obediência nós seremos grandemente abençoados. Então que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.